Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que cada um tiver a oportunidade de fazer uma pequena reflexão neste dia 2 de agosto. Fazemos-la a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja Santo Eusébio de Vercelli. Vercelli é uma cidade de Itália, onde ele foi bispo. Chegou o tempo para nós, segundo o anúncio do Senhor, em que virá céu e esposo do reino eterno Criador. O seu encontro, as virgens sábias correm levando em suas mãos lâmpadas vivas, luminosas, cheias de imensa exultação. Pelo contrário, as virgens loucas, lâmpadas levam apagadas e em vão do rei batem às portas, que já se encontram bem fechadas. Sóbrios agora vigiemos, para que vindo o rei das gentes, corramos logo ao seu encontro com nossas lâmpadas ardentes. Divino Rei, fazei-nos dignos do reino eterno que já vem, e assim possamos para sempre vosso louvor cantar. Amém. O Evangelho desta segunda-feira, dia 2 de agosto, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus capítulo 14, versículo 13, 21. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimentos. Mas Jesus respondeu-lhes: não precisam de se ir embora. Dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva.
tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Santo Eusébio de Vercelli. Hoje é dia de lembrar o testemunho de santidade de Eusébio, que nasceu no começo do século IV na Sardenha. Sardenha é uma ilha do Mediterrâneo que hoje pertence à França, mas que já pertenceu à Espanha e à Itália. Quando nasceu não tinha este nome, até chegarem a Roma, à procura de dinheiro por meio da política e do direito. Ao conhecer o Evangelho de Jesus, ele converteu-se e recebeu o batismo, um nome novo, Eusébio. Depois foi batizado pelo Papa Eusébio. De simples leitor da Igreja de Roma, Eusébio foi ordenado sacerdote, depois, em 345, bispo de Vercelli, onde exerceu o seu ministério com zelo e muito amor, dedicando às almas e à verdade. Vercelli é uma cidade de Itália, na região da Lombardia. Eusébio vivia comunitariamente com os seus sacerdotes e desta comunhão conseguiu forças para vencer os bons combates. Santo Eusébio de Vercelli, por opor-se ao arianismo, que buscava erroneamente negar a divindade de Cristo, foi exilado com outros santos bispos pelo imperador Constâncio. Despachado com algemas para a Palestina, Eusébio sofreu torturas e sobreviveu por 6 anos fechado numa prisão. Quando liberto, aproveitou para visitar as igrejas nos países do Oriente. Ao voltar, foi acolhido como vencedor pelos irmãos do episcopado, pelos sacerdotes, clero e todo o povo, e até à sua morte em 370. Venceu o arianismo com Santo Hilário e unificou as igrejas. Demos graças a Deus e roguemos por Santo Eusébio. A Catedral de Santo Eusébio, em Vercelli. Da chamada Carta de Barnabé, do século II, o testemunho dos padres da Igreja, daqueles que sucederam aos apóstolos, que viveram um período de grandes
dificuldades na igreja e nos deixaram pensamentos, nos indicaram como vivia a igreja daqueles tempos. Diz nesta carta de Barnabé: a nova lei de Nosso Senhor Deus abrogou, portanto, tudo, a fim de que a nova lei de Nosso Senhor Jesus Cristo, não submetida ao jugo da necessidade, contenha a oblação não feita pelos homens. Pois disse-lhes em outro lugar: acaso mandei eu a vossos pais, ao saírem do Egito, que me oferecessem holocaustos e sacrifícios? Ao invés, ordenei-lhes que nenhum de vós escogite o mal em seu coração contra o próximo, nem façais falso juramento. Diz na Epístola de Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 22 a 23. Temos então de compreender, se não somos insensatos, o senso de bondade do nosso Pai mostra-nos o modo de nos aproximarmos dele, por não crer que, à semelhança dos antepassados, andemos errantes em sua busca. Por isso ele nos fala assim: sacrifício para o Senhor é o coração contrito, odor de suavidade, o coração que glorifica aquele que o plasmou. Diz no Salmo 50, versículo 19. Com todo o cuidado, irmãos, investiguemos o que se relaciona com a nossa salvação, para que o maligno sedutor não se insinue em nós e nos lance fora da nossa vida. Nesta carta de São Barnabé, temos o testemunho do choque dos cristãos com o mundo pagão, que sacrificavam aos deuses, ofereciam animais nos seus altares. E os cristãos, desde sempre, aquilo que disseram e viveram, aquilo que agrada a Deus é o coração arrependido, a mudança de vida, a conversão, e não os sacrifícios de touros, de bezerros, de animais. A Catedral Santo Eusébio, em Vercelli, Itália. Continua na carta de Barnabé do século II, portanto, os anos 100 a 199. Sobre isto lhes fala também a outra passagem. Porque jejuais para mim, diz o Senhor, de modo que hoje se escute vossa voz aos brados. Não é este o jejum que escolhi, diz o Senhor. Não é o homem a humilhar a sua alma, diz-nos Isaías, capítulo 58, versículo 4 a 5. A nós, porém, diz: eis o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Quebra toda a cadeia da injustiça, desata os laços dos pactos violentos, deixa ir livres os oprimidos e rasga todo o contrato iníquo. Parte teu pão com os famintos. Ao veres um nu, cobre-o, faz entrar em tua casa aqueles que não têm teto.
Diz no profeta Isaías, capítulo 58, versículos 6 a 10. Fujamos de toda a vaidade. Tenhamos ódio profundo pelas obras dos caminhos maus. Não vos isoleis, fechando-vos sobre vós mesmos, como se já estivesses justificados. Ao contrário, congregados na unidade, buscai aquilo que é do proveito de todos. A Escritura ensina: ai dos prudentes para si mesmos e sábios aos próprios olhos. Tornemo-nos espirituais, sejamos perfeitos, templo de Deus. Na medida do possível, meditemos sobre o temor de Deus e lutemos por guardar os seus mandamentos para nos alegrar com os seus juízos. O Senhor julgará o mundo sem exceção de pessoas. Diz na primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 17. Nesta carta de Barnabé, aquilo que os cristãos viviam e nos deixaram como testemunho é a conversão de coração, é a verdade, a justiça, são os valores que importam para Deus. Louvemos o Senhor. A Catedral Santo Eusébio em Vercelli, Itália. Uma imagem de Nossa Senhora. Em muitas regiões do mundo, Nossa Senhora é representada com cara escura, preta. O relicário onde se encontram as relíquias de Santo Eusébio de Vercelli. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que o testemunho e exemplo de Santo Eusébio de Vercelli nos anime na nossa caminhada como cristãos.